Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Eu me sinto muito honrado e feliz em estar compartilhando com vocês esta série sobre prosperidade bíblica, né? Um tema assim um pouco controverso, mas graças a Deus por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E eu acredito que ao longo dos vídeos, cada vez que vai sendo postado mais um vídeo, eu acredito que vai chegando mais luz ao seu coração, chegando mais luz ao seu entendimento. E hoje eu quero falar um pouco sobre a diferença entre pobreza e humildade. Às vezes, uma questão cultural, principalmente nós aqui no Nordeste do Brasil, associa muito essa questão de ser pobre e ser humilde. Muitas pessoas pensam que ser humilde é ser pobre e usam essas duas palavras como sinônimas. Entretanto, apesar da tradição evangélica acerca disso, pobreza e humildade são conceitos distintos, que não estão diretamente relacionados. Por quê? É possível você ser pobre e ser humilde, mas também é possível você ser pobre e ser soberbo. É possível você ser rico e ser humilde, mas também é possível você ser rico e ser soberbo. Então, não dá para dizer assim que pobreza é sinônimo de humildade, são conceitos diferentes. A humildade é uma condição espiritual do coração do homem, não está ligado a finanças, nem a questões físicas ou materiais. O homem verdadeiramente humilde não é aquele que não possui bens, mas aqueles que reconhece que não é aquilo que ele tem ou que lhe falta que determinará o seu valor, mas Deus que lhe fez. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que ela é facilmente ensinável. Já uma pessoa soberba, ela tem a característica de ser dificilmente ensinável, porque ela acha que já sabe tudo e ninguém pode acrescentar nada na sua vida. Esse é o soberbo. O dicionário da língua portuguesa define humildade como ausência completa de orgulho ou soberba. O homem humilde sabe o valor de cada coisa e não se ensoberbece pelo que tem, nem se entristece pelo que lhe falta. Ele sabe depender de Deus no que for necessário e também fazer a parte que lhe cabe. Esta é a verdadeira humildade, aceitar como verdade a palavra de Deus. Uma pessoa humilde é uma pessoa ensinável, e uma pessoa ensinável, ele não vai ter dificuldade em aceitar o que a palavra de Deus ensina, porque uma coisa é nós sermos ignorantes a respeito de um assunto. Quando eu falo de ignorante, não é ser grosso, é você não ter conhecimento a respeito de um determinado assunto. Outra coisa é o conhecimento chegar até você e você ser receptivo àquilo e não resistir fundamentado em cima de valores culturais. Você precisa pensar conforme a palavra de Deus. Isso é humildade. O que a palavra diz, você crê e pronto. Se você pensar errado, crerá errado. Se crer errado, vai falar errado. Se falar errado, vai viver errado. E a ideia de que Deus quer que seus filhos sejam pobres, isso é totalmente antibíblica. Amém? Outra coisa, as pessoas dizem assim, os ricos, eles têm dificuldade de entrar no reino de Deus. Então, eu quero entrar no reino de Deus, Deus me livre de ser rico. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, com alguns exemplos de crentes no Velho Testamento. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão era rico, um homem que Deus chamou de um meio de um povo politeísta, lá em Ur dos Caldeus, e ele saiu do meio da sua parentela, saiu sem saber para onde ia, ele simplesmente confiou que Deus iria conduzi-lo e cumprir a promessa que lhe fez. E esse homem, ele prosperou em seus caminhos. O rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7, diz que ele foi um homem rico. Por quê? Porque ele temeu ao Senhor, porque era um servo do Senhor. O exemplo de Jó.
o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, mas porque ele tinha uma aliança com Deus. A Bíblia diz em Jó 42:12 que Deus lhe restituiu tudo em dobro. Ou seja, se ele era rico, ele ficou muito rico depois do que perdeu. O rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, também diz que era um homem rico. Todos estes não eram chamados filhos de Deus, sim servos de Deus. E se Deus o abençoou com riquezas, imagine se ele não vai abençoar os seus filhos. Agora, se a gente tem a ideia de que Deus é contra a prosperidade, a gente não vai querer, vamos dizer assim, estar fora da vontade de Deus. E todo mundo deseja prosperar um pouco na sua vida. Então, nós precisamos quebrar esse conceito de que Deus não quer a prosperidade dos seus servos. Nos Salmos está escrito que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Amém? Se Deus fosse contra a prosperidade, estaria violando seus próprios princípios quando decidisse abençoar alguém com bens e riquezas. Mas Deus não se opõe à prosperidade. Ele se opõe a que as pessoas sejam mesquinhas e cobiçosas. Aí é diferente. Então é muito importante nós entendermos que Deus, ele ama a prosperidade dos seus servos. E é muito importante nós sabermos distinguir essa questão de humildade e riqueza. Porque senão a gente vai estar evitando algo que seria abençoador nas nossas vidas. O que, pastor? A prosperidade financeira. Porque uma pessoa que é próspera financeiramente, ela tem condição de financiar a obra de Deus, de ofertar com alegria, de ofertar com generosidade na obra de Deus. Não é uma pessoa mesquinha, não é uma pessoa cobiçosa. Infelizmente, muitos são levados pela cobiça. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, menos dá. Tem pessoas que são levadas pela cobiça. Tem pessoas que são mesquinhas. Pessoas que fazem brigas por tostões, por valores que não valem a pena. Quantas pessoas não perderam a vida por causa de questões em cima de valores que não valiam a pena? Mixaria. Então, é muito importante nós sabermos distinguir pobreza de humildade e percebermos que se Deus abençoou os seus servos assim no Velho Testamento, muito mais Ele quer abençoar os seus servos no Novo Testamento. Para isso, nós precisamos quebrar esse conceito de que ser pobre é ser humilde é ser pobre, e não tem nada a ver. Amém? Então, que nós possamos entender isso. No próximo vídeo, a gente vai ver o exemplo de Jesus. E nós vamos ver que as pessoas contam para nós uma história que não está alinhado com a palavra de Deus. É algo que foi passado de geração para geração e aquilo é tido como verdade. Mas quando a gente vai fazer um estudo da vida de Jesus, nós vamos ver, não existe um exemplo de prosperidade maior do que o de Jesus Cristo. Porque prosperidade não é você ter abundância de bens, mas prosperidade é você ter suas necessidades supridas. E se teve alguém que teve suas necessidades supridas, que Deus proveu para ele em todas as situações, em todos os momentos da sua vida, esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. No seu nascimento, Deus já proveu que os magos do Oriente trouxessem mirra, incenso e ouro. Coisas que iriam fazer com que ele pudesse ser sustentado, né? Quando esses presentes chegaram e Herodes queria matar as crianças, o anjo veio e orientou José e Maria a ir para o Egito. E eles puderam ir para o Egito porque já tinham os recursos necessários para viverem lá durante todo o período que Herodes estava vivo. Só voltaram depois que Herodes morreu. E glória a Deus, porque o Senhor faz assim também conosco. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de humildade, ele é o nosso exemplo de ser próspero e de ter suas necessidades supridas mediante as necessidades que vão aparecendo. E Deus quer fazer assim comigo e contigo. Para isso nós precisamos confiar nele e sermos humildes para aceitar a verdade da sua palavra. Amém? Eu faço votos
por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.